RMG Rodrigo Tavares. Bom dia a todos, bom dia, governador. Primeiramente, te dar um dado aqui que a gente recebeu ontem que serve de estímulo e ânimo para a gente continuar trabalhando muito em nossas estradas. Ontem, a Ouvidoria Geral do Estado enviou um relatório para o DR, constando que as reclamações de estradas caíram 50% nos últimos 12 meses. E acho que isso é fruto do empenho, do trabalho do senhor, do governador Zema, em priorizar os investimentos de estrada e também de um trabalho técnico competente da equipe do DR, a quem eu deixo aqui minha saudação, Laguardia, Betônio, Elcio, nossos fiscais que estão lá atrás, de conseguir trabalhar aí dia e noite para poder conseguir voltar a investir e recuperar estradas. Eu tive aqui 5 vezes nessa ponte, desde que ela caiu até... Hoje completa a 6ª vez que eu vim aqui com o deputado Fábio Avelar 2 vezes, tive aqui uma vez com o professor Wendel, tive aqui com o deputado Antônio Carlos Arantes, a quem deixo aqui também o reconhecimento pelo papel importante que ele teve de cobrar e pedir essa ponte. Nilton Cardoso Júnior teve diversas vezes no meu gabinete lá em Belo Horizonte, também cobrando, pedindo, deputada Grace da mesma forma. E aí, prefeito, só fazendo uma pequena correção aqui, a empresa Obra de Artes Especiais foi a que fez o projeto da obra. Ela é do Paraná. Dr. Fabrício, quando ainda era diretor-geral, muito preocupado com as questões de ponte do estado inteiro, porque ponte, quando ela cai, ela desconecta 2 regiões, 2 cidades, e a não ser quando a gente conta com a boa vontade dos empresários e dos municípios aqui da região, a quem deixa aqui também o agradecimento, a gente literalmente isola 2 cidades, 2 regiões. E o Dr. Fabrício, em 2019, abriu uma licitação para contratar 40 projetos de recuperação ou reconstrução de pontes. Ao final de 2021, quando aconteceu o desastre aqui da ponte da MG 170, nenhum projeto tinha nem iniciado. E aí tivemos que fazer uma força-tarefa de chamar a empresa lá do Paraná que tinha ganhado essa licitação. Ela já não queria mais fazer o contrato, ela não tinha recebido ordem de início depois de 2 anos, preços defasados, e de conversar para falar, pelo menos de Lagoa da Prata a gente tem que fazer. E aí, com muito custo, com a ajuda da equipe nossa, conseguimos deixar pronto o projeto. No final de 2022, começo de 2023, o projeto da ponte, aí partimos para a 2ª etapa, que era licitar a obra da ponte. Conseguimos fazer a licitação, conseguimos que a empresa vencesse e iniciasse as obras. No começo tivemos uma dificuldade dela mobilizar e fazer no tempo que a gente precisava, mas hoje é dia de celebrar. Hoje a obra está pronta, está entregue, só não foi sinalizada ontem porque o cerimonial já tinha instalado aqui as tendas, mas a sinalização vai ser feita tão logo remova as tendas, e nós vamos entregar esse equipamento aqui para poder ajudar a permitir o desenvolvimento da região, permitir que a gente consiga ter uma rodovia segura para poder ajudar no desenvolvimento de todos. Então, queria só deixar registrado, fazer esse histórico do que foi a ponte, e falar também a MG 170. A gente está em fase de desenvolvimento do projeto executivo para fazer a recuperação da MG 170 toda. A expectativa nossa é de ter esse projeto pronto no 2º semestre desse ano, mas já estamos trabalhando. Através do nosso contrato de conservação, a gente está investindo R$4,5 milhões para poder recuperar os pontos mais críticos, mas que pelo menos no período chuvoso nós não vamos ter problemas maiores, enquanto a gente finaliza o projeto de recuperação, para poder aí discutir com o governo, incluir no nosso orçamento para fazer essa obra o mais rápido possível. Entender qual era a solução rápida que poderia ser implantada. Tivemos outros problemas no caminho? Tivemos. O período pós-pandemia foi um período em que os preços dos contratos foram se alterando, fazendo com que as construtoras se afastassem de obras que, como essa, com obra de arte, tivessem que ser executadas ao longo de um período muito longo, porque eles não tinham controle da evolução do preço dos seus insumos. Eu posso citar o exemplo da ponte sobre o Rio São Francisco, da cidade de São Francisco, que foi abandonada pela construtora há alguns meses atrás, nos obrigando a fazer uma nova licitação. Então, todas as obras de maior complexidade, não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro, passaram, infelizmente,
por esse drama nos anos de 21 e 22. 23, com a estabilização do mercado, nós fomos capazes de retomar com maior velocidade e aí, portanto, desde que retomada a obra em 23, a obra não teve mais nenhum tipo de entrave e ela ficou pronta no que estava previsto com o cronograma que começou atrasado. Então eu diria que o problema é o início do cronograma atrasou bastante, especialmente porque não existia projeto no início. Mas eu fico feliz de saber que hoje a gente está aqui comemorando não só a inauguração da ponte, que deve estar liberada ainda essa semana para trânsito completo, mas também anunciando que nós teremos uma manutenção das rodovias da região, e a 170 especialmente, muito diferente da que a gente vendo acontecendo no passado. Nosso contrato de manutenção que foi celebrado para essa região, já num novo modelo de contratação de contratos de manutenção, prevê um investimento mais expressivo para que na época da chuva a gente minimize o tipo de problema que a gente tenha. Nós não teremos novos problemas com as pontes que estão sob nossa supervisão, porque nós agora estamos tendo condição de tomar conta delas de verdade. Infraestrutura não demanda só vir fazer a obra, inaugurar e ir embora, ela demanda manutenção cuidadosa, com aplicação efetiva de recurso humano, gente fiscalizando. Meu agradecimento à nossa equipe regional do DR, mas também com aplicação de recursos, e é por isso o orgulho da gente saber que mais de R$1 bilhão está sendo aplicado pelas concessionárias das rodovias concessionadas no estado esse ano, e mais de R$2 bilhões estão sendo aplicados pelo próprio governo do estado em infraestrutura. A soma desses esforços vai fazer com que pouco a pouco a realidade da nossa infraestrutura se transforme para sempre no estado. E é por isso que eu acho que é importante sempre a imprensa estar atenta àquilo que ainda existe por fazer. Aliás, o papel da imprensa é esse mesmo, acompanhar a realidade para poder nos dizer aquilo que ainda precisa ser consertado, ajustado, que a realidade é dinâmica e ela vai se alterando. Você pergunta sobre o futuro para essa rodovia. Acho que a gente tem de esperar efetivamente a comprovação do que hoje é só um compromisso, de que nas chuvas desse ano nós não teremos os mesmos problemas que nós tivemos na chuva do passado, porque nós trocamos o modelo de contratação, não é só o fornecedor, nós colocamos mais, quantos por cento a mais no valor desse contrato, Rodrigo? 4 vezes mais. O seu contrato, ele leva 4 vezes mais dinheiro à disposição da empresa que faz a manutenção, para que ela possa fazer as manutenções mais graves, que antes ficavam paradas no período de chuva. E também, obviamente, a nossa expectativa é de que a gente possa chegar a incluir a 170 no Provias, que é o nosso programa de requalificação das estradas do estado. Temos hoje 48 obras em andamento no Provias, mais 15 obras aguardando início, para que a gente possa garantir pouco a pouco que todas as regiões voltem a ter condição de trânsito com segurança para escoar sim a produção, mas também para que a gente evite morte nas nossas estradas, porque aliás, não há nada mais triste que perder alguém numa estrada por problema de manutenção. Professor, hoje é um dia de comemoração, falou em relação a mortes, mas ninguém falou em momento algum das vidas que foram perdidas aqui desde o início da interdição da ponte. Qual é a sua mensagem para essas famílias que perderam algum ente querido durante essa interdição da ponte? Eu perdi meu pai e minha mãe num acidente de carro. Meu irmão mais velho num outro acidente de carro. Todos eles aqui na região do Alto Paranaíba. Eu sei o tamanho da dor que representa para uma pessoa perder um ente querido, porque a estrada não apresenta as condições ideais de traficabilidade. Sobre vidas que se perdem, além do lamento, que tem de haver sempre a responsabilidade em não paralisar as providências, em garantir que a gente vai conseguir fazer as reformas, em garantir que a gente vai dar a manutenção, para evitar que outros casos como esse aconteçam. É claro, a gente não consegue recuperar, trazer de volta a vida que se perdeu, mas há sempre da nossa parte, da parte do governo, da parte dos parlamentares, dos prefeitos, a preocupação de que isso não se repita. É óbvio que o ideal seria que não tivesse acontecido o acidente, mas acho que o mínimo de responsabilidade que a gente tem com as famílias que foram afetadas por isso é exatamente garantir que outras famílias não sejam vítimas do mesmo descaso do passado. Obrigado, gente.